Boa noite, a prova dos novos está de volta. A campanha eleitoral para as legislativas e o Brexit são os temas do programa desta noite, como sempre com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e Fernando Rosas. Boa noite a todos. Fernando Rosas, começo por si e por uma questão. A Catarina Martins, quando esteve aqui na TVI, disse que tinha mais medo de uma maioria absoluta do Partido Socialista do que propriamente de um programa de um governo de direita. Isso quer dizer que para o Bloco o principal adversário é o PS? Eu não sei se ela disse bem isso, não me lembro dela ter dito pelo isso. Pelo que as sondagens diziam, não havia o risco não me lembro dela ter dito isso nesses termos. Agora, aquilo em que o Bloco de Esquerda tem insistido é que uma maioria absoluta, seja de qualquer partido, neste caso é o Partido Socialista, que é o único que pode alcançá-la, é muito má para o país em termos de passado. Quer dizer, tivemos as maiorias absolutas do cavaquismo, tivemos a maioria absoluta do PS com o engenheiro Sócrates, e o país sabe qual foi o resultado dessas maiorias absolutas. Em termos de... Sabe, o que eu acho que na maioria absoluta o que há é um governo que não precisa de negociar com ninguém. Pode fazer o que quer, tem a maioria do Parlamento e, portanto, há uma desvalorização, quer do Parlamento, como órgão de negociação e decisório, quer até há um abrandamento da fiscalização política sobre o governo que tem a maioria absoluta. E, portanto, a minha reserva em relação às maiorias absolutas é todas as maiorias absolutas, não é só deste governo do Partido Socialista. É da experiência histórica das maiorias absolutas no nosso país. Porque elas deram... Porque um governo que governa sem negociar, um governo que governa com o abrandamento da fiscalização pública, um governo que pode decidir sem constrangimentos, porque o Parlamento está ganho, é um governo que tende fatalmente para o abuso. E, infelizmente, a experiência histórica das maiorias que tivemos confirma isso. Privatizações meias obscuras, profunda compadrio na indicação das responsabilidades na banca e noutros setores que degeneraram em processos de corrupção quase generalizados em certos setores, como do sistema bancário, tentativas de controle dos órgãos sociais, tudo dos órgãos de comunicação social, e tudo isso são coisas más, quer dizer, tudo isso são coisas que fazem andar o país para trás. Nesse sentido, a reserva que eu tenho em relação à maioria não é do PS em particular, é a reserva à solução política que é a maioria absoluta, que eu acho que é má. Ou seja, as experiências históricas do nosso país foram más, do ponto de vista das liberdades, das garantias, do ambiente social e político que se respirava, do abuso tendencial do poder. E isto não tem a ver com as intenções boas ou más que as pessoas têm. Tem a ver com uma espécie de subproduto do sistema que gera este tipo de tendência para o abuso com a maioria absoluta. Silva Pereira, António Costa também aqui na TVI disse que achava que os portugueses não gostavam de maiorias absolutas, seja do PS, seja do PSD. O que levou, aliás, a uma resposta de José Sócrates. Qual é a sua opinião sobre esta matéria? As maiorias absolutas têm, de facto, um pendor negativo na opinião dos portugueses? Bom, existem estudos de opinião que indicam essa percepção negativa a propósito de maiorias absolutas. Mas o António Costa teve a ocasião de dizer justa ou injustamente e, portanto, não acompanhando esta doutrina de que a maioria absoluta significa necessariamente um quadro de abuso do poder, de compadrio... Mas é Sócrates não deixou de ver nisso um ataque à sua maioria absoluta. É verdade que viu e veio defender aquilo que foi a prestação do primeiro governo do Partido Socialista liderado por Sócrates, que foi um governo de maioria absoluta, num apontamento em que o engenheiro Sócrates tem razão. Isto é, aquele primeiro governo do Partido Socialista foi um governo que se marcou por uma grande ambição reformista, que enfrentou problemas estruturais graves, desde logo nas contas públicas e também
do ponto de vista do funcionamento do Estado e dos serviços públicos e teve a coragem de empreender reformas e teve uma visão de futuro para o país. O que acontece é que o Dr. António Costa não se pronunciou sobre isso. De facto, não se pronunciou sobre isso. E, portanto, não é justo dizer que o Dr. António Costa, na sua intervenção, criticou o desempenho do governo do Partido Socialista. Referiu-se a outra coisa. Foi a percepção que os portugueses possam ter, justa ou injustamente, da solução política maioria absoluta. E essa é uma das razões porque o Partido Socialista está nesta campanha eleitoral... Sem pedir a maioria absoluta. Sem pedir e a lutar para que esta campanha eleitoral não se transforme naquilo que o António Costa chamou e bem um referendo à maioria absoluta. Porque não é disso que se trata, e aliás é uma discussão relativamente pouco construtiva. Porque a verdade é que cada português decidirá do seu voto e no final fazem-se as contas e logo se vê o resultado que foi alcançado. E portanto essa ideia de agora uns se ponem a dizer nós queremos a maioria absoluta, outros nós queremos combater a maioria absoluta, penso que é verdadeiramente pouco útil para o debate político. Mas a verdade é que há essa possibilidade, não é? A verdade é que há essa possibilidade, mas mais importante para cada português decidir-se do seu voto é a questão de saber que avaliação faz do governo que está em funções e das propostas políticas que os vários partidos apresentam. E é por isso que o esforço que devemos fazer é de concentrar este debate político naquilo que verdadeiramente interessa. E é claro que, desse ponto de vista, o Partido Socialista está muito à vontade, porque se apresenta nesta campanha eleitoral como um referencial de estabilidade e com o melhor trunfo possível, que é o de representar um governo com resultados e de apresentar aos eleitores o melhor candidato a primeiro-ministro. E isto é que interessa discutir verdadeiramente quais são as propostas políticas e o desempenho do governo que está em funções. Eu percebo que outros queiram fugir desta discussão como o diabo da cruz. Mas isso é a melhor prova de que o Partido Socialista governou bem e merece o voto dos portugueses. Quem são esses outros? Todos aqueles que procuram desviar o debate político para a questão da solução governativa. Então está a falar do Bloco de Esquerda, está a falar do PCP. Também, todos aqueles, e a lista é muito grande, daqueles que se têm pronunciado contra a questão de uma solução governativa que pudesse ser escolhida pelos portugueses, confiando ao Partido Socialista uma maioria absoluta. Eu acho que os portugueses têm o discernimento de fazer a sua escolha, escolherão e cá estaremos para, com o quadro político sair das eleições, encontrar a solução governativa adequada. Paulo Rangel, em todas as sondagens o PSD aparece muito atrás e a uma grande distância do PS. Isto quer dizer que o PSD está a lutar, por assim dizer, por ver quem é que pode vir a apoiar um governo minoritário do Partido Socialista? Não parece de todo. Aliás, eu penso que isso foi já totalmente esclarecido, não é? Portanto, e mais do que uma vez, e aliás, desde o início, que aquilo que é dito é sempre a mesma coisa, nem sempre é aquilo que alguns comentadores, enfim, até mesmo alguns órgãos de comunicação social, num registro que deveria ser ainda mais neutral, fazem passar. Mas quer dizer, aquilo que o PSD sempre disse é uma coisa que, enfim, até me parece quase uma evidência de lá para Alice, que é, nunca apoiará, nem vai apoiar uma solução do governo do Partido Socialista. Portanto, isso nunca aconteceria, portanto, não é isso que está minimamente em causa. Isto não significa que se houver acordos de regime, imagine para mudar o sistema eleitoral, ou para mudar, por exemplo, para fazer uma grande reforma de descentralização, ou para mudar... Mas Rui Rio disse que se houvesse um acordo com o Partido Socialista de natureza estrutural, que abarcasse os grandes acordos de regime, que poderia viabilizar um governo do Partido Socialista. Quer dizer, o que estava a dizer, basicamente o que eu estava a dizer não era viabilizar um governo do Partido Socialista, era esse conjunto, se falamos de reformas estruturais, que são aquelas que desejavelmente devem ter um grande consenso, não é? Portanto, que o PSD está disponível para isso, não é? Para nesse contexto apoiar isso. E isso foi sempre assim.
portanto, no passado e deve ser assim no futuro do meu ponto de vista. Quer dizer, quando nós falamos de reformas, como por exemplo uma reforma do sistema político, ou como uma reforma do sistema de justiça, que sejam reformas grandes, não sejam, enfim, pequenos acertos ou remendos, é evidente que tem de haver, que me parece que é aí que não há nenhum obstáculo a que haja uma negociação e a que haja uma solução, digamos, encontrada por consenso. Isso não tem nada a ver com o suporte de um governo. Agora, deixe-me também dizer que há uma coisa que aqui já foi dita e que é muito importante perceber. Nós não podemos partir do princípio de que os resultados estão feitos, que é uma coisa que também parece que se partiu Mas há já. uma tendência que é dada pelas sondagens. Mas é evidente que o resultado não está feito. Não está feito, portanto os portugueses é que vão votar e vamos ver. Não há dúvida que há uma tendência menos positiva nessas sondagens relativamente ao PSD, mas eu sinceramente estou esperançado, ainda hoje tive a oportunidade de o dizer, em que possa haver uma reversão dessa tendência e em que ela não venha a confirmar-se depois no voto dos portugueses. E, curiosamente, é interessante verificar que, nomeadamente nestas, penso que isso é muito claro já, neste arranque da campanha, portanto, digamos, por parte do PSD, que tem tido, de facto, um discurso que eu acho que vai justamente reverter essa tendência e, portanto, provavelmente... Mas não vai já um pouco tarde mais? Isto é evidente, quanto mais cedo melhor. Mas o período de campanha e de pré-campanha é agora. Portanto, não era com certeza durante as eleições europeias, nem era com certeza no ano anterior. E, portanto, sinceramente, eu acho que este é o momento para fazer essa diferença e eu acho que, pelo menos os sinais que até agora foram dados, do meu ponto de vista, são bastante positivos, no sentido justamente de, eu diria, desfazer essa eu diria, percepção que resulta, para usar uma expressão que o Mário Centeno gosta muito, essa percepção que resulta dessas tendências de sondagens. Eu gostava de dizer o seguinte, a propósito disto também, é claro que... Também gostava de ir à maioria absoluta. Mas... Da maioria absoluta. É claro que esta conversa de que as propostas é que interessam, claro, as propostas é que interessam, mas a obtenção ou não de maioria absoluta tem totalmente a ver com a forma como essas propostas são executadas. O Partido Socialista candidata-se com um programa de natureza declarativa. Ou seja, apresenta medidas que quer tomar, não as contabiliza em nenhum caso. São medidas que vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Nesta circunstância, ter maioria absoluta ou não ter maioria absoluta é o que determina se vai haver ou não negociação das políticas que o Partido Socialista, que o Bloco de Esquerda, que o PCP, ou seja, que aqueles que construíram geringonça anteriormente podem ou não ter uma continuidade e aprofundamento de execução, ou há um partido que fica sozinho a fazer o que quer. Mais ou menos, de fazer o que quer do ponto de vista programático, dentro dos limites constitucionais, como é evidente. Agora, portanto, ninguém está a desviar coisa nenhuma. Claro, os partidos apresentam-se com programas. Está aqui o programa do Bloco de Esquerda, está aí o programa do exercício. Hoje o Dr. Rui Rio esteve a apresentar o programa do PSD no Porto. Os partidos têm programas. Agora, a questão da maioria absoluta não é uma questão técnica secundária. É uma questão de saber quais são as condições políticas que vão presidir à execução desses programas. E, portanto, quando o Partido Socialista diz nós apresentamos com um grande trabalho feito, boa parte desse trabalho, no que respeitou à devolução de rendimentos às pessoas, foi fruto de um trabalho conjunto do Partido Socialista, do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda, do Partido Ecologista aos Verdes. Não é o Partido Comunista que se apresenta no que toca a um setor muitíssimo importante da devolução dos rendimentos e da melhoria das condições de vida, é fruto de um trabalho que foi possível fazer em conjunto e em negociação. É claro que isso foi originado por um equilíbrio eleitoral que originou a necessidade de haver negociação, conversa, discussão, acordo, desacordo, mas enfim, cujo saldo é positivo, pelo menos do meu ponto de vista. Agora, saber se essas condições mais ou menos se repetem, ou seja, saber se vamos partir para um ciclo político onde há negociação, onde há debate, onde há respeito pelo próximo, ou um círculo político onde há um partido que pode fazer o que quer, entre aspas, naturalmente, do ponto de vista da programação política, é claro que é uma questão diferente. E é claro que é relevante. Não venham agora dizer que isso é uma coisa que não tem importância nenhuma. É claro que tem importância, porque mesmo as medidas que são justas, corretas ou que se pode ter acordo, são medidas cuja execução concreta, quando o governo vier, depende da forma e da solução política que for acordada. Eu sou um apoiante da geringonça. Sempre fui e continuo a ser apoiante da geringonça.
tenho a noção que se houver maioria absoluta, é muito difícil fazer o que nós fizemos na anterior legislatura. Não estou a dizer sequer que é impossível, não estou a fechar. Estou a dizer que é difícil, porque o Partido Socialista pode fazer o que quiser no Parlamento. E isto é para tentar defender o ponto de vista de que a questão da maioria absoluta é uma questão que se prende aos objetivos políticos que estamos a discutir nestas eleições. Não é uma questão secundária, é uma questão que se prende também à concretização desse objetivo. De facto, os resultados deste governo não são resultados só do Partido Socialista, são resultados do Partido Socialista e dos partidos que apoiaram esta solução de governo. Com certeza que são, aliás, isso tem sido sublinhado por todos os líderes dos partidos da esquerda parlamentar que têm participado nos debates. Eu penso que esse é um aspecto muito importante. Todos têm sublinhado o adquirido, a mais-valia que foi esta governação do Partido Socialista com o apoio parlamentar à esquerda. Eu gostava de dizer que, tal como o Fernando Rosas, eu também sou apoiante desta solução governativa. Não tenho dúvidas. Bom, independentemente do quadro político que sair das eleições, porque esse não depende de nós, esse realmente depende da escolha dos portugueses, eu desejo que prossiga um diálogo construtivo para a governação do país à esquerda, para que não haja nenhuma dúvida sobre isso. Agora, quando afunilamos o debate na questão da maioria absoluta, então se é para discutir as implicações do quadro político-eleitoral para as soluções governativas, então também temos que discutir os riscos de ingovernabilidade do país. O que António Costa tem feito. Quando fala da instabilidade. Tem feito. Quando diz, mas o Bloco de Esquerda, ainda agora Catarina Martins dizia a António Costa no debate da RTP que o Bloco tem sido também um fator de estabilidade e que, na opinião dela, Catarina Martins, a maioria absoluta podia trazer mais instabilidade do que uma maioria relativa com... Essa ideia de que a maioria absoluta traz mais instabilidade do que um acordo informal parlamentar, acho que tem muito que se lhe diga. Não. Quando o António Costa sublinha a importância de um reforço eleitoral do Partido Socialista, para que nós não caiamos numa situação de um risco político de ingovernabilidade... Comparando com a Espanha e fazendo do Podemos o Bloco de Esquerda espanhol. Mas é que é muito diferente a Espanha. Com certeza que é diferente, mas o problema político é o mesmo. O problema político é o mesmo. É a questão do grau de influência das diferentes forças políticas e o modo como isso condiciona a governação e pode inviabilizar uma solução governativa. Mas isso é um papão. Não é um papão. Porque sabe que a prática política anterior, esse problema nunca se deu até agora. Nem nunca o PS não é o PSOE e o Bloco de Esquerda não é o Podemos. Quer dizer, cada um age de acordo com as circunstâncias concretas. O António Costa foi muito claro. Por um lado, afastou a pretensão de exigir nestas eleições uma maioria absoluta. E a única coisa que realmente afastou, porque entendia que isso que isso iria configurar uma solução de governo que não seria boa, a única coisa que afastou foi uma alteração do quadro da solução governativa, de modo a que o Bloco de Esquerda, Partido Comunista e Verdes fossem importados para dentro do governo. E António Costa recusou. Portanto, uma reivindicação que até agora nenhum desses partidos apresentou, que eu saiba. Fazer uma coligação de governo. Uma o Bloco de Esquerda já falou sobre isso na convenção do Bloco de Esquerda. Essa pretensão está formalizada pelo Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda o que defende, e bem, é que só deve ir para o governo quando tiver um apoio eleitoral que lhe dê possibilidade de ter força política para cumprir o seu programa. Não vamos para o governo fazer de florzinha na lapela de quem quer que seja. Isso está absolutamente fora de casa. Agora, quando tivermos uma força eleitoral capaz de ser uma força de negociação de alguns aspectos que nós pensamos importantes na governação, nesse caso, as coisas... Por isso é que nós dizemos, vamos esperar pelas eleições em breve. Portanto, se é assim, nem sequer há grande divergência. Quer dizer, o que o António Costa realmente disse é que afastava a solução, porque lhe parecia uma solução cheia de riscos, de importar para dentro do governo partidos que têm propostas políticas tão divergentes em matérias tão cruciais como a questão europeia, como a questão do cumprimento das regras do euro e por aí fora.
Eu vi que na convenção do Bloco de Esquerda, por exemplo, o Bloco de Esquerda estabeleceu um conjunto de reivindicações fundamentais para cooperar no governo, e uma delas era a nacionalização por junto de toda a banca, de todas as empresas de energia, da TAP, do CTT. E Fernando Rosas desculpará, um bocadinho fez a referência que o Partido Socialista não contabilizava as suas propostas. Eu não me lembro de ver na proposta do Bloco de Esquerda a contabilização do custo financeiro colossal que significariam estas operações. Mas a verdade, já lá iremos a esta questão do programa. Não é porque não leu com atenção, ou então não leu todo. Mas, de qualquer maneira... A verdade é que o Partido Socialista não contabiliza o programa. E tem uma estratégia. O Partido Socialista está no governo e apresentou um programa de estabilidade, onde essas medidas aparecem. Que o programa contradiz. Onde essas medidas o programa de estabilidade que o programa do Partido Socialista tem contradiz. uma outra ambição para a próxima legislatura, mas a contabilização das generalidades das medidas está no programa. Já que fala nisso, deixe-me só dizer-lhe o seguinte. Está polarizado à esquerda. Está, eu estou a ouvir o plano de estabilidade já vou dizer de minha não contempla um anúncio que o Mário Centeno fez anteontem de aumento da função pública no valor da inflação, independentemente de achar que isso é pouco, porque não é aumento nenhum, é atualização do poder real do salário. A questão é que no programa de estabilidade, a verba disponível para esse efeito, ou seja, para cumprir o programa do PS, não está lá. Não estou a dizer que o programa de estabilidade é o programa eleitoral do Partido Socialista. Estou a dizer que é a base em que assentam as propostas políticas do Partido Socialista. Por isso é que é bom fazer contas e apresentá-las. Paulo Rangel, há quem diga que o Partido Socialista, exatamente com o objetivo de conseguir uma maioria absoluta, tem conseguido ocupar o espaço à sua direita, nomeadamente com as contas certas, com a ordem nas ruas. Como é que vê esta questão? Sim, eu já lá vou, mas... Primeiro quer ir à maioria absoluta. Eu queria fazer aqui... Em primeiro lugar, é que estou aqui deleitado a ouvir esta guerra de punhos de renda, porque é assim que está a ser travada, mas é uma guerra entre o Bloco de Esquerda e o PS. E, portanto, enfim, nem quis estar a interromper, porque, enfim, estava a cadência de argumentos estava... Mas isso é mau sinal para o PSD. Não necessariamente. Não necessariamente. E por isso é que eu digo que estava deleitado. Bom, mas deixe-me só dizer o seguinte. A questão das maiorias absolutas, há uma coisa que eu queria aqui deixar claro. Não são todas iguais. A maioria absoluta do engenheiro José Sócrates não pode ser comparada com as de Cavaco Silva, que foi o que António Costa quis fazer. José Sócrates levou o país à bancarrota. A maioria... Para já isso não tem nada a ver com a maioria absoluta. Não, desculpe, tem a ver com a maioria absoluta, porque ele estava sozinho, sem controle nenhum a fazer. E depois tentou controlar a banca, com nomeações absolutamente extraordinárias, como o assalto ao BCP, o assalto à Caixa Geral e outras coisas assim. O que fez à comunicação social e o que tentou fazer é indizível, e eu, felizmente, tenho o crédito de ter denunciado isso ainda bem cedo, logo em 2007. A claustrofobia em que queria colocar o país. Isso é uma fantasia. E portanto, tudo isso é uma fantasia. Não é fantasia nenhuma. É uma fantasia. Não, pronto. Mas está de acordo com António Costa quando ele diz que os portugueses têm uma percepção negativa sobre maiorias absolutas? Como? Está de acordo com António Costa? O problema é, sabe, quer dizer, é que eu acho que António Costa quer mesmo a maioria absoluta, mas eu estou muito preocupado, porque António Costa estava nessa maioria absoluta que levou à bancarrota, estava lá o Pedro Silva Pereira, estava lá o Santos Silva, estava lá o Vieira da Silva, são os mesmos protagonistas. E, portanto, ninguém pense que mudaram agora de um dia para o outro. E, portanto, isto era só para dizer o seguinte, do meu ponto de vista, é até chocante que se compare as maiorias absolutas por Cavaco Silva com esse período do PS. O que eu acho é que não aprendeu nada com a sua derrota eleitoral nas europeias. Os senhores continuam a insistir nisso, fazer do vosso discurso essa tecla de uma nota só e não vão longe. Só lhe vou dizer o seguinte, mas se quiser insistir, faça favor. Ainda bem que me permite. O que lhe vou dizer é o seguinte, eu falo por mim, portanto, não falo pelo partido. E quanto a aprender, eu sei muito, a verdade não muda. As pessoas podem gostar mais ou gostar menos. Isto não é uma questão de tática, é de verdade. Essa é a sua verdade. É de verdade. É de verdade. Sua verdade. Pronto. E, portanto, esta é a questão. Mas pronto, isto era só para dizer, quanto às maiorias absolutas, que não é tudo igual e que a maioria absoluta de José Sócrates e do Partido Socialista levou o país para caminhos terríveis. Ainda hoje estamos a pagar isso. E já pagamos com gravíssimos custos com a Troika essa maioria absoluta. Portanto, este é um aspecto que eu gostaria aqui de deixar. Agora, eu não diabolizo as maiorias absolutas. Depende.
O PS já deu sinais de que não sabe exercê-las. Muito bem. Mas há outros que exerceram outra maneira. O tabaquismo também nos deixou... Cuidado. Não deixou. Não há comparação possível, mas enfim, pronto. Isso depois podemos fazer também essa história. Não. Agora, quanto ao que estava a dizer, sinceramente, o que eu acho é que é preciso insistir neste ponto. O PS fez um enorme ataque ao Estado Social. Esta é que é a questão. E a situação em que está o Serviço Nacional de Saúde é uma situação terrível. Eu aqui disse muitas vezes, eu até gostava agora de ouvir o Pedro Silva Pereira, que fazia conjugares, às vezes, assim, brincava com isto. A sinistralidade rodoviária do ano passado, que aumentou largamente e que eu aqui trouxe várias vezes, com números que foram escondidos quase durante um ano, esta sinistralidade rodoviária é sinal de uma desistência do Ministério da Administração Interna na prevenção rodoviária. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Isto tem a ver com as cativações. Onde é que tem essa demonstração? As cativações. Agora, a terceira... Desculpe, fiz uma pergunta. Onde é que está a demonstração desse nexo? Mas não é entrevista. Não interessa. Não interessa. Eu vou continuar a ver o chega aqui a tirar as coisas para lá e sem nenhuma fundamentação. Está muito nervoso. Não é isso. É uma sucessão de afirmações sem o mínimo fundamento. Mas não tem fundamento. Apenas a pedir que fundamento aquilo que acabou de dizer. Mas não tem fundamento. Não tem que se preocupar, porque não há ninguém que esteja em casa que vá ligar a uma afirmação que não tem fundamento. Eu acho que sim. Ora bem, é o que está a acontecer, é o que as sondagens dizem. Pronto. É o que as sondagens dizem, Paulo. E depois ninguém liga nenhuma. A terceira questão, que eu acho que é muito importante também, tem a ver também com, por exemplo, o caos que se instalou nos transportes. Mesmo, repare, uma coisa que vale a pena olhar, como é que estão os meios de combate aos incêndios? O que nós vimos ainda ontem, que temos visto com vários helicópteros, etc., deixa muito a desejar. E, portanto, isto é que é a herança que deixa o Partido Socialista. A herança que deixa o Partido Socialista é esta. É a herança das cativações. Escolheu prioridades erradas e nós estamos a ter, neste momento, no Serviço Nacional de Saúde, sem dúvida, eu diria, um rombo monumental e, noutras áreas da governação, muitas falhas, que sinceramente eu acho que vão ser cada vez mais notórias. E, portanto, para mim, isto claramente... Mas não respondeu à minha pergunta, Paulo Rangel, em relação ao discurso do... O que estou a dizer é que... Do espaço da direita por António Costa, quer dizer, nomeadamente com as contas certas... Não, quer dizer, eu acho que, vamos ver, as contas certas, eu não acho que seja ocupação de espaço nenhum. Contas certas é a obrigação que qualquer governo tem. Sim, mas havia de certa forma... Não, mas é que as contas certas foram conseguidas, por isso é que eu estava a responder... Havia a percepção de que o Partido Socialista não era um partido de contas certas. E António Costa, com o Mário Centeno, tem tentado desfazer essa ideia, ou não? Eu peço desculpa. O Partido Socialista, entre 2005 e 2011, foi um partido sem contas certas nenhumas. Agora as contas estão certas, mas estão certas à custa de quê? Este é que foi o ponto. Por isso é que eu estava a responder à sua pergunta. Diz que eu não estava, mas eu estava. Elas estão... Porquê? Porque na proteção civil as coisas estão como estão, na sinistralidade rodoviária as coisas estão como estão, na saúde as coisas estão como estão. Interromper, mas vocês fizeram muito pior na distribuição de tudo isso e as contas não ficaram certas da mesma. Não, desculpa. Pelo contrário. Peço desculpa. Pelo contrário. Está completamente... Desculpa. A redução do déficit de 11% para 3% vem... Sim, mas a dívida, o aumento da dívida, a quebra do PIB, o aumento do desemprego... Não. O PIB começou logo a crescer a partir de 2013, assim como o emprego. Portanto, começou logo foi esse o momento da inversão. Pronto, mas enfim... Vem os resultados... Mas essa receita não é para ser repetida. Mesmo o PSD não quer repetir essa receita, porque quer diminuir impostos, quer aumentar salários, quer aumentar o investimento. Mas isso não era uma receita, era uma imposição da Troika. O país estava na bancarrota. Mas isto não é... O programa seguido entre 2011 e 2015, ou 2014, não é um programa. É um programa negociado, aliás, pelo Pedro Silva Pereira também, curiosamente. Não é um programa que corresponde ao programa de um partido. Mas é um programa de um resgate. Não é verdade, Paulo Rangel. Os senhores aplicaram o dobro da austeridade que estava negociada com a Troika. Isso é toda a verdade. Isso é toda a verdade. A verdade é que, como viu, não insista, não é mentira. A estratégia do empobrecimento do país. Não é verdade. Os jovens se deviam ir embora. Não é nada disso. Acho que as pessoas não se lembram. Pensas que não se lembram. O que é que acha que os senhores estão nos 20%?
Pedro Silva Pereira, que as pessoas se lembram. Está muito nervoso. Estou nervoso. Está nervoso. Eu bem percebo a sua técnica, mas não mesmo é técnica assim. nenhuma, isto não é técnica nenhuma. Santo Rosas, o facto de não haver neste momento uma ameaça de um governo à direita como havia há 4 anos, que havia uma possibilidade de haver um governo à direita, não enfraquece a solução encontrada nestes últimos 4 anos, ou seja, não enfraquece o surgimento de uma nova geringonça. Porque há 4 anos havia, de facto, uma ameaça real da direita ficar no governo. E o PSD ganhou a eleição em termos partidários, não é? O que houve é uma maioria sociológica e política, ou sociológica de esquerda, que permitiu uma solução política diferente. Eu acho que o que se coloca perante o país que é o aprofundamento daquilo que foi feito, não a desistência, não é? É o aprofundamento, levar mais longe as coisas, um programa de investimento público a sério, a melhoria das condições de salário e de pensões, a melhoria dos serviços públicos, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde. Quer dizer, o que nós temos perante nós não é inverter, não é interromper. E, portanto, era bom que a composição política que saia destas eleições permita esse desenvolvimento e esse aprofundamento. Vamos ver o que é que acontece. O que eu digo é que a maioria absoluta de algum partido não é boa para esse projeto, do meu ponto de vista. Agora, temos aqui uma questão. A direita, não é? Já agora, para falar disso. Eu acho que o problema principal dos partidos da direita nestas eleições é que não têm espaço. Não tem espaço, quer dizer, a direita começou por o diabo, não é? Era o diabo que vinha, com a política de reversões era o diabo que vinha. A seguir, a política do diabo foi derrotada dentro do PSD, aparentemente, e veio o Dr. Rui Rio, que prevê um acordo mais ao centro. Um acordo ao centro, com o Partido Socialista, ou com uma parte do Partido Socialista, ou o que quer que seja, esses acordos ao centro, o centro está ocupado pelo Partido Socialista também. Portanto, é difícil. E depois, as propostas que vêm do Dr. Rio em matéria de programa deixam-me um pouco perplexo, porque eu tive há bocado a ouvir o Dr. Rio, já o tenho ouvido, porque eu, naturalmente, tenho que acompanhar o que é que todos os partidos dizem em matéria programática. E é baixar os impostos para toda a gente, baixar os impostos, baixar os impostos, baixar os impostos, baixar os impostos. E depois, ao mesmo tempo, aumentar o investimento público, melhorar os aumentos dos salários, etc, etc. Ou seja, desarmam financeiramente o Estado com um aumento geral de impostos, aliás, altamente benéfico para os altos rendimentos, porque a baixa geral de impostos, quando é uma baixa geral de impostos, beneficia sempre os mais ricos, não é verdade. Não os mais pobres. Já está a manipular. E portanto, mas é assim, pá, o Trump também fez o mesmo nos Estados Unidos. Ouça lá, mas isto tem alguma coisa a ver com o Trump? Não tem nada a ver, mas a medida fiscal é... Isso era a mesma coisa que dizer que... Portanto, há aqui um paradoxo, porque as pessoas ouvem e dizem baixa impostos, baixa impostos, baixa impostos, baixa impostos. E depois, aumenta o investimento público, aumenta o investimento do Serviço Nacional de Saúde, aumenta não sei o quê. E as pessoas perguntam como? Quer dizer, então, se baixa os impostos, se corta na despesa corrente, baixa os impostos, corta na despesa corrente, não sei o quê, então como é que isto se vai resolver? E outra coisa, a proposta de lei eleitoral do Dr. Rio é uma coisa de assustar, de reforma da lei eleitoral, porque ele punha os votos brancos a ser representados no Parlamento, não é? Portanto, os votos brancos tinham uma votação, ou seja, quem não vota estava representado no Parlamento, que é uma ideia, pelo menos, que me parece estranha. E depois o PP é o que é, não vale a pena estar a gastar muita cera com um tal defunto, mas é um ensaio bastante patético de tentar fazer esquecer o que foram aquelas intervenções mal criadas da Cristas no Parlamento contra o Primeiro-Ministro e, sobretudo, o que foi a campanha xenófoba, trauliteira e marialva do Nuno Melo e do PP, e estão a pagar por isso, nas eleições para a Europa. E, portanto, na realidade, tudo indica que o resultado que a direita vai ter em Portugal é um resultado, nestas eleições, historicamente baixo. Isso devia constituir um reforço das perspectivas para o trabalho da esquerda. Oxalá que assim seja, mas eu acho que para que isso assim seja,
é bom que haja um outro tipo de equilíbrio político que não o decorrente de uma maioria absoluta. Pedro Silva Pereira, o Fernando Rosa estava aqui a falar do discurso do diabo que os partidos à direita deixaram cair, mas a verdade é que ele foi repescado por António Costa. Na entrevista ao Expresso, António Costa vem dizer que pode vir aí uma crise com consequências iguais às de 2008 e que para isso é necessário, ele não disse uma maioria absoluta, estava subjacente, mas uma maioria muito sólida do Partido Socialista. Não se trata disso. Nunca se trata de nada. Acho que essa comparação não faz nenhum sentido. A direita fez uma previsão sobre o que seriam os resultados da governação socialista. E antecipou, por causa disso, a vinda do diabo. Era a catástrofe, era o colapso da economia. Sabemos que essa previsão falhou em toda a linha. O que agora o Dr. António Costa diz, e penso que é uma avaliação responsável, é que existem riscos para o desenvolvimento da economia internacional. Sim, na Alemanha... Com uma guerra comercial, com a iminência de uma recessão na Alemanha e vamos ver na Itália, com a situação do Brexit, não é preciso ser muito tremendista para chamar a atenção. Há aqui uns problemas. E esses problemas exigem de nós responsabilidade e capacidade de resposta a essas eventualidades. Portanto, penso que não há nenhuma semelhança com o discurso do diabo que a direita fez. Agora, gostava de referir aqui 3 ou 4 pontos que resultam daquilo que foi mencionado. Em primeiro lugar, a ideia de que as contas certas são uma bandeira da direita e que o Partido Socialista não é um partido de contas certas, não é só agora que não é verdadeira. Ela nunca foi verdadeira. De facto, a governação do Partido Socialista, convém recordar, recebeu o país em situação de déficit excessivo em 2005 e tirou o país de déficit excessivo até 2008, com medidas destinadas à consolidação das contas públicas, que incluíram reforma da administração pública, reforma da segurança social, encerramento de 3.000 escolas e, portanto, essa ideia de que a governação socialista é uma governação despesista foi construída pela direita. Depois do governo Sócrates ficou um pouco essa percepção junto do eleitorado. O que reconheço é que depois houve uma crise internacional que foi a maior dos últimos 80 anos, que teve implicações de recessão por toda a Europa. Sim, mas que houve um discurso à direita que responsabilizou Claro, a direita fez esse discurso, mas esse é o ponto. Fez esse discurso. Com algum sucesso. Depois, quando a direita governou, também não foi uma governação de contas certas. Porque a direita, todos nos lembramos, que falhava sistematicamente as suas metas orçamentais, foi ameaçada de sanções por causa disso mesmo, pela Comissão Europeia, e precisava de apresentar 2 e 3 orçamentos por ano, exatamente porque falhava as contas todas. Depois, gostava também de recordar o seguinte, porque o Paulo Rangel fez aqui uma longa descrição daquilo que é para ele a herança da governação do Partido Socialista. E eu acho que essa discussão não pode passar sem recordar que a governação do Partido Socialista o que fez foi virar a página da austeridade. Devolver os rendimentos às famílias, subir o salário mínimo, subir, aliás, de modo geral, os salários e as pensões e as prestações sociais, reduzir os passes sociais. Isto mudou a vida de muita gente e de muitos portugueses. Permitiu, aliás, às famílias terem outras condições e encararem com mais confiança o seu futuro. A oposição e por falar em confiança, é que mantiveram uma carga fiscal elevadíssima. O que acontece, como é sabido... A maior de sempre. Oh, Paulo Rangel, mas toda a gente sabe isso. Vocês acham que isso acrescenta alguma credibilidade? Então toda não é verdade. A gente sabe que há mais de 350 mil portugueses com emprego. Esses portugueses que têm emprego e que antes não tinham, que estavam desempregados no tempo do governo do Passos Coelho, esses portugueses que têm emprego, naturalmente contribuem por causa disso para a segurança social. Não é por isso. Contribuem para a segurança social, porque isso é inerente à condição de trabalhador. E consomem porque têm condições e recursos para isso. E isso aumenta as receitas fiscais. Não, isso o governo não aumentou. Uma coisa é as receitas, outra coisa é a carga. São coisas diferentes. Não aumentou. Não procure confundir as pessoas. O Paulo Rangel é que está a procurar confundi-los. E isto já está mais demonstrado. Isto está mais do que demonstrado. Tem de estudar. Não está nada explicado. demonstrado por ninguém. E os senhores, de
cada vez que insistem Não somos nós, nessa falsidade, de cada vez até os que jornais insistem dizem isto, nessa falsidade, as pessoas estão pagaram menos apenas imposto, a contribuir para a vossa ruína, porque isso não confere credibilidade a ninguém. Das camadas baixas e um bocadinho das médias não chegou lá, pagaram menos impostos. Ou seja, tiveram mais dinheiro em casa, é por isso que esse discurso não pega. Agora, quando a economia recuperou, é claro que as receitas do IVA aumentam, mesmo que o Governo tenha baixado a taxa do IVA da restauração. Portanto, isso é apenas falso. Depois, além disso, há outra dimensão que é muito importante e que se alia a esta da devolução dos rendimentos, que é a recuperação do prestígio e da credibilidade internacional do país, que nos permitiu cumprir as regras europeias, sair do procedimento de déficit excessivo, baixar os juros, porque melhoraram os ratings da República, e isto fez a diferença para o país. Aliás, permitiu ao país poupar muito dinheiro em juros, que pôde reduzir a dívida pública e investir nos nossos serviços públicos e em medidas sociais que de outra forma não poderia ter investido, não poderia ter investido. Portanto, esta herança do Partido Socialista é esta que faz a diferença na vida das pessoas e é esta que explica que o Partido Socialista esteja agora, em vésperas das eleições, em condições de enfrentar com confiança e olhar nos olhos dos portugueses, porque o Partido Socialista fez o que devia fazer no Governo e cumpriu aquilo que tinha proposto. Paulo Rangel, o Fernando Rosa falava há pouco do programa do PSD e, de facto, como é que se justifica que o PSD defenda a diminuição dos impostos, aumento de investimento, aumento de salários? Essas contas estão todas feitas, estão todas apresentadas, estão todas justificadas. Estão justificadas com um crescimento superior àquilo que é previsto pelo Governo? Não apenas. Os cenários estão todos devidamente sustentados e identificados. Portanto, isso, aliás, ainda ontem o Presidente Rui Rio tem, aliás, recorrentemente, até às vezes com excesso de detalhe, referido justamente como é que se pode articular essa verdadeira governação alternativa. Porque esta governação que nós temos é a governação que nos leva ao marasmo. Não é? O país, na verdade, qual é o desígnio nacional que existe hoje? Qual é a visão que existe para Portugal? O que é que se espera da economia portuguesa? Isto é, o que fez António Costa é a gestão. Portanto, é uma gestão. É uma gestão e distribuição, não é mais do que isso. Admite uma geringonça à direita, com todos os partidos... Não, quer dizer, eu não sei o que é uma geringonça à direita, mas vamos cá ver. É evidentemente que... É haver um acordo entre os partidos à direita. Entre o PSD e o CDS sempre houve facilidade em fazer as coligações. Partidos que apareceram agora... Se houver algum partido que seja um partido que possa, digamos, entrar num acordo, com certeza que não há nenhuma razão para não o receber, não é? Agora, isto temos que ver que partidos é que são esses, não é? Portanto... O Rio já disse que excluía o Basta, mas com os outros partidos... Sim, está bem, é evidente, mas quer dizer, isso nem me parece sequer que seja necessário dizer isso, não é? Com os outros, depois, temos que ver, primeiro temos que ver quais são os resultados. Mas com certeza que o PSD nunca se negou a falar com partidos já... Fernando Rosa, se falar em partidos novos, há um partido que as sondagens dão a crescer, que teve representação, que elegeu um deputado nas europeias, que é o PAN, e o PS já disse que estaria disponível para negociar também com o PAN. Não teme que o PAN possa vir a substituir os atuais partidos à esquerda? Mas quer dizer, substituir quer dizer, o PS faz os acordos com quem quiser e nós fazemos, da nossa parte, o Bloco de Esquerda faz os acordos com quem entender também. Portanto, substituir não há nenhum clube que esteja, não há nenhum time em que estejamos todos sentados e agora o treinador substitui. Não, isso, deixa ver, quer dizer, eu acho que isto é assim. Vamos esperar pelo... O povo é que é mais ordena. Não é? Vamos esperar pelos votos e vamos ver como é que isto se compõe. O que eu queria dizer acerca... Preocupa-me esta questão da iminência da crise. Não é? Anunciada... A crise não é uma brincadeira, não é? Nem sequer é uma hipótese. A crise é uma coisa séria, aliás, até atendendo aos fatores que vocês dois há pouco enunciaram. E eu estranho que o Primeiro-Ministro ande a falar na crise, como deve, aliás, falar. A crise está aí, mas no programa do PS nunca se explica qual é a política que o partido seguirá em relação à crise. E eu falo neste problema pelo seguinte, porque as receitas do tipo da Troika não foram nem no passado, nem são no presente, uma receita necessária
absoluta, inevitável, inexorável, uma fatalidade para responder à crise. Há medidas de contenção, mas as medidas não têm que passar pelo sacrifício brutal dos mais pobres, polarização da riqueza, etc., que foram feitas no passado. Já agora para dizer que o próprio primeiro-ministro do governo socialista na altura teve uma grande resistência a pedir o apoio da Troika. A chamar a Troika, quer dizer, as notícias que existem, mas isso o Silva Pereira saberá melhor que eu, mas houve uma grande resistência porque se sabia o que é que aquilo representava. A meu ver, a resistência devia ter sido levada até ao fim, não devia ter chamado. Mas, até porque as medidas da Troika foram medidas brutais, que foi preciso depois reverter, etc, etc. Eu acho que em caso de uma crise, nós não estamos fatalmente condenados a ter que sofrer o que as políticas da Troika, que agora são consideradas erradas pela própria senhora do FMI, que veio dizer que afinal não sei o que mais. E, portanto, uma reflexão, isto é para eu ser historiador, mas uma reflexão histórica acerca do que foi o debate político destas políticas de austeridade e da sua ou não inevitabilidade. Era bom que também não deixasse... Pedro Silva Pereira, de facto, se houver uma crise, o PS pode garantir que mantém as mesmas medidas? Não, não pode. Ninguém pode manter, e seria, aliás, um erro manter a política quando tudo muda à sua volta. E, portanto, naturalmente, que é preciso adaptar às circunstâncias da economia internacional. Agora, evidentemente, os partidos apresentam a sua proposta Martins diz, por exemplo, o programa do Bloco é um programa que está preparado para essa crise, ou enquanto o do PS não está? Bom, porque o programa do Bloco... O programa keynesiano? Não, é o social-democrata, ainda não falámos nisso. Não é por isso, Fernando Vaz, é que o programa social-democrata. O Bloco explicou que o seu programa é, desde logo, mesmo sem crise, incompatível com o cumprimento das regras do Tratado de Orçamento. Não é incompatível. Não, é assim, quer dizer, porque é que nós não devemos ter um déficit de 2% de vez em quando? Ou até 3%, que é o limite. Esse é que é o problema. Ou seja, o problema não é... Aliás, ela disse ainda há bocado no coisa. Contas certas está muito bem. Agora, o problema é porque é que nós não gerimos isto mais no interesse das pessoas e menos no interesse da Tesouraria Central. A questão não... É uma questão que é a dívida. Isso pode ser muito sedutor. Agora, a solução que o Bloco tem para a dívida é outra. Uma política keynesiana de investimento e distribuição do rendimento ajuda a pagar a dívida. Porque aumenta os impostos e aumenta a capacidade de redução da dívida. Regressando à questão, é evidente que os partidos políticos não vão apresentar 3 e 4 programas eleitorais para 3 e 4 cenários económicos diferentes. Agora, um ponto é este. Se existir um agravar das condições económicas e uma crise internacional, e o Francisco Louçã tem antecipado que isso pode acontecer, para não ir mais longe, então nós precisamos seguramente de estabilidade na governação e nós precisamos de responsabilidade na governação. E aí é que muitas das propostas que devemos fazer à nossa esquerda não cumprem estes requisitos. E daí que o Partido Socialista se apresente nesta altura como um referencial de estabilidade, de responsabilidade, mas não e é com com ambição não é com certeza para o o único. futuro. Porque, como o próprio Partido Socialista também diz, tanto o Bloco como o Partido Comunista, aliás, tem havido uma certa diferença de tratamento entre o Bloco e o Partido Comunista. Nestas condições políticas, mas tal como os partidos à nossa esquerda pretendem reforçar a sua votação para ter mais influência e, portanto, alterar as atuais condições políticas, o Partido Socialista acha que deve avisar os portugueses que é importante reconhecer o trabalho feito pelo governo do Partido Socialista, reforçar as suas condições de governação para termos, de novo, estabilidade e responsabilidade na governação. Já viu que é parece quase uma conversa em família. Uma crise em cima do país. E o PS, o PS em maioria absoluta. Eu nem quero pensar nisso. Bom, e assim terminamos mais uma prova de 9. Boa noite, até para a semana.